Bom dia, meu nome é André Bispo, aluno do curso de Física do Polo Nova do Iguaçu, e farei a apresentação do meu plano de aula. Então, o plano de aula, né, será para a disciplina Física, cujo tema da aula será Dinâmica, e abordaremos o item segunda lei de Newton para uma turma do primeiro ano. Então, os objetivos principais são descrever os fenômenos físicos relacionados à segunda lei de Newton e demonstraremos eles através da execução de simulação, força e movimento, do simulador de experimentos FET Interactive Simulator, cujo link de acesso estará disponível para tudo. Né? Os objetivos específicos são trabalhar os conceitos de massa, aceleração, força, peso, força normal e força de atrito, e após detalharmos e discutirmos esses conceitos, enunciaremos a segunda lei de Newton. Isso aqui são então aqui temos os recursos necessários, né, para o material de apoio, no notebook, acesso à internet, a mesa digital, o fone de ouvido, microfone, um programa para edição de vídeo, que será o OBS Studio, o programa de lousa virtual, que no caso aqui eu estou usando o OneNote, da Microsoft, acesso a simulações do FET e acesso ao Google Meet, que será a nossa sala de aula virtual. Então, a ideia é mostrar aos alunos, né, através, iniciando com conceitos, ideias do cotidiano, como, por exemplo, o conceito de massa e peso, mostrando que alguns conceitos que nós utilizamos, até utilizamos de forma equivocada. Né? Então, fazer a diferenciação entre massa e peso, quando a gente tem sendo massa, a quantidade de matéria de um corpo, e peso, na verdade, é uma força que está relacionada com a massa e a aceleração da gravidade desse corpo. Então, a gente teremos que mostrar, procuraremos mostrar que, então, que o peso, que é uma grandeza vetorial, né, porque apresenta intensidade, direção e sentido, é uma relação entre massa e aceleração da gravidade. Né? Massa expressa em quilogramas e a gravidade expressa em metros por segundo ao quadrado, gerando, então, uma unidade de força, que é o Newton, que recebe esse nome em homenagem ao físico inglês Sir Isaac Newton. Então, depois de abordar inicialmente esse conceito, essa ideia entre diferenciação entre massa e peso, a gente, partindo da definição, né, do conceito de peso, a gente vai começar a trabalhar como abordar, né, e abordaremos a diferença de gravidade entre os planetas e satélites e como isso influencia no peso dos corpos. Né? Então, a gente pode utilizaremos aqui a massa de um aluno e vamos calcular seu peso inicialmente em 3 astros, né, 3 planetas diferentes, na Terra, em Júpiter e na Lua, que é o satélite da Terra, né? Para assim introduzirmos já inicialmente a ideia da força normal. Então, antes de iniciarmos a aula propriamente dita, né, nós pediremos que os alunos acessem a simulação para que eles possam interagir antes de nós começarmos a execução do conteúdo. Por que isso? O objetivo é que eles possam, ao acessar a simulação, despertar neles a curiosidade de por que as coisas acontecem dessa forma. Né? Então, vamos aqui acessar, por exemplo, a simulação, aonde a gente tem aqui a simulação é por colocar esse carro em movimento, né, esse skate, né, essa plataforma com essas massas. Né? Então, a gente pode aqui, vamos aqui, alguns parâmetros, e eles ficarão à vontade para movimentar os corpos, alterando suas massas, e para que esse corpo entre em movimento, pelo princípio, né, que a gente vai estudar, terá que ser aplicada uma força para que ele entre em movimento. Então, quanto maior a aplicação da força, maior a velocidade. E a gente espera que eles observem isso. Se aumenta a força, eles vão perceber que a velocidade aqui do velocímetro também aumenta. Se eu diminuo a força, né,
a ideia é essa. Também espero que observem que, se deixarmos o corpo em movimento, como essa superfície é estritamente lisa, o movimento, o carro, né, o carrinho aqui vai entrar em movimento uniforme, porque não há resistência. Nesse momento, a gente pede, então, que eles observem que existe algo que faz com que o carro possa diminuir sua velocidade de parar ou continuar em movimento. Esse conceito é que nós vamos utilizar, né, essa ideia, para falar do atrito. Então, aqui nessa nova simulação, a gente também tem os mesmos, alguns outros parâmetros. A gente pode alterar aqui as massas, né? Eu vou colocar mais uma massa aqui. E aqui a gente altera o nível de atrito da superfície. Então, a gente vai fazer com que eles mexam nesses parâmetros todos, né? E aí a gente vai depois explicar passo a passo o que acontece, por que o corpo, e se eu largo o corpo, se eu aumento aqui o atrito, ó, o corpo vai parar. A ideia é essa, que eles observem que a força de atrito interage, interfere no movimento do corpo, e aí a gente pode, então, enunciar, né, a segunda lei de Newton. Então, a ideia é essa, que eles utilizem inicialmente as simulações e que nós, em seguida, entraremos com conteúdo específico, né, relativo a esse assunto, que, no caso, a segunda lei de Newton, e, ao final, possamos fazer, né, o enunciado da lei de Newton, a segunda lei de Newton, que, na verdade, é a chamada princípio fundamental da dinâmica, né, que a segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, e o enunciado dela é o que a gente quer que eles entendam ao final, que a força resultante que atua sobre o corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Então, essa é a ideia que nós queremos passar para a turma, utilizando essa simulação para apresentar a segunda lei de Newton.